isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Glória a Deus. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos. As primícias do nosso dia nós estamos dando ao Senhor para louvá-lo e adorá-lo. Então, isso aí faz uma diferença na nossa vida. Quando você consegue colocar Jesus em primeiro lugar, porque ele disse, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Isso quer dizer, põe Jesus em primeiro lugar na sua vida. Não é para você pôr tudo na frente e depois, na hora que der, você encaixa Jesus na sua vida. Não, Jesus, ele tem que ser o centro da sua vida. Primeiro lugar, Jesus. O resto vai ser tudo um acréscimo que Deus vai dar para nós. Tá? Então, nós nascemos, Jesus morreu na cruz para que nós pudéssemos ter essa comunhão com Deus e Pai. É muito triste quando uma pessoa perde a fé, a esperança, essa pessoa está aniquilada, porque Jesus não pode fazer nada. E ainda acha assim que, sabe, a soberania de Deus faz tudo. Deus é soberano, mas tem uma parte que é nossa, tá? Tem uma parte que nós temos que fazer muito bem, que é o quê? Buscar Deus. Então, quando a pessoa desiste de buscar Deus, não tem mais o que Deus fazer. Está totalmente entregue, né, à sorte do mundo, que é uma derrota, né? O diabo vai atacar. Então, uma pessoa que desiste de confessar a palavra, porque confessou um dia, uma vez, não consegue confessar mais, porque 1000 chiliques aconteceram, a pessoa diz que isso aí não adianta, orar para quê? Então é melhor morrer. Então está inteiramente entregue ao diabo, uma pessoa que tem uma mente dessa, sabe? Melhor morrer, eu não posso pedir a morte para mim. Se eu pedir a morte para mim, eu estou sendo guiado pelo diabo, não é mesmo? Eu estou buscando a minha infelicidade, eu estou buscando a derrota da minha vida. Então, quando uma pessoa perde a esperança, é a pior coisa. Então, por isso que, às vezes, as nossas emoções, elas estão abaladas, elas estão feridas, né? Elas precisam de cura. Existem fortalezas aqui dentro que se levantaram por causa dos sofrimentos da vida, né? Os sofrimentos causaram isso tudo. Então, deixaram as emoções totalmente desajustadas, doentes. Nem o médico dá solução. O que o médico faz? Ele dá um remédio, porque ele não sabe curar a alma. Isso aí só Deus que cura. Tá? Então, essas emoções abaladas, elas podem destruir uma vida inteira de uma pessoa. Mas Jesus morreu com todas estas dificuldades sobre ele. Ele assumiu isso. Gente, nós precisamos muito de Jesus, sabe? Ele foi toda uma misericórdia de Deus, de querer assumir essa dificuldade que às vezes a gente enfrenta. Ou já enfrentamos, né? Ou estamos passando, já passou um pouco, ainda tem outra parte aí que ainda precisa de cura. Então Jesus assumiu isso tudo, levou sobre ele, para que nós fôssemos inteiramente sarados. Só que nós vamos ter que estar junto com ele, participando desse momento que ele vai curar. Então eu não posso sair de mim e falar, Jesus cura. Não existe, porque Deus não pode, sabe, fazer uma cura, uma mudança de vida se eu não participar. Então eu preciso deixar Deus participar. Então às vezes a gente passa muito mal quando a gente vai orar. Porque essas áreas que estão tão abaladas, tão machucadas, porque o diabo está agindo lá, na hora que eu começo a orar e essa luz começa a entrar, dá um desconforto. Mas eu não vou morrer. Não preciso se preocupar, porque eu não vou morrer. Porque Deus é fiel para me sustentar, me guardar, para me curar. Isso é o máximo. Então, na hora da cura, às vezes há um mal-estar. Então, as pessoas não têm entendimento da palavra de Deus, elas acham que está tudo errado e que Deus não quer fazer nada. Por isso que nós estamos aqui aprendendo os princípios da oração e as chaves quais são para a gente praticar. Então, precisa começar a orar em línguas. Tá? Não vai se meter a orar em línguas não sei quantas horas por dia que você não vai aguentar. É um começo. Outros até aguentam. No outro dia cai duro lá. Bum. Ah, deu um negócio, eu não aguento mais, não vou orar. Não é assim, gente. Tudo é gradativo. Ninguém nasceu adulto, né? É um processo. Então, a gente tem que ir na medida que nós estamos sendo sustentados por Deus, com a força. Então eu aguento, agora eu vou começar um pouco, faz um pouco um dia, passa um tempo, aumenta, daí que o Espírito Santo te dá a condição de aumentar. Então a oração em línguas é importante, eu não sei o que eu estou orando. Às vezes eu choro, às vezes eu rio, às vezes, sei lá, não estou muito bem, às vezes eu estou bem. Não importa o que está acontecendo, o Espírito Santo está na liderança, ele exerce domínio, está escrito em Salmos, ele exerce domínio sobre a nossa vida. Então eu estou orando em línguas, eu não estou indo para o caixão não, para o buraco, eu estou saindo de um buraco. Entendeu? Então é maravilhoso. Outra coisa, eu vou adorando a Deus, o Espírito Santo também vai agindo com esse amor de Deus no meu coração. Por quê? Eu estou aprendendo a amar quando eu estou adorando a Deus. Não é Deus que está dentro de mim amando, que nem o pastor fala, né? Deus não, ele não está se amando ele mesmo. Tipo, então um robô que liga um botão e fica amando, estou te amando Deus, eu te amo Jesus, não é assim. Conforme eu estou adorando a Deus, esta natureza deste amor de Deus, que está aqui agora, com essa capacidade de amar Deus, ela começa a crescer, mas sou eu. Eu que estou amando com a natureza de Deus que Ele me deu, com a natureza do amor dEle, amor ágape. Então, enquanto eu vou adorando a Deus, esse amor vai crescendo. Essa qualidade de amor que me faz superar todos os problemas da minha vida. Tá? Então, equilibra as emoções que foram machucadas.
equilibra aquelas áreas que estão totalmente desajustadas dentro de mim. Eu não sou feliz, não consigo sucesso, certas coisas não vão, não adianta, não resolvem. Por quê? Tem coisas que eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Só que eu não vou deixar Deus fazer mudança nenhuma. Porque eu não quero que mexa. Por isso, eu oro em línguas. Eu vou orando em línguas. Porque eu não quero que Deus descubra a minha fraqueza, a ingenuidade. Então eu não quero que Deus venha falar que eu sou fraco nessa área, que eu não sei isso, que eu sou ruim naquela, e eu estou em pecado nessa outra. Eu não quero que Deus venha falar isso comigo, porque eu sou muito orgulhosa. Eu não admito, eu não aceito, de jeito nenhum. Então eu vou orando em línguas. O Espírito Santo vai mostrando todo o amor, a bondade de Deus na palavra. Ele vem e usa todos os versículos da Bíblia. Enquanto eu oro em línguas, vai mostrar a delicadeza de Deus, o amor dele, esse Criador, né, que vai ajustar tudo dentro de mim. E assim eu vou lendo a palavra também e vou orando em línguas. Chega uma hora que eu começo a ficar tão envolvida com Deus, que é a palavra, e o Espírito Santo, que eu vou aceitando delicadamente. Realmente eu não estou bem nessa área. Eu preciso mudar. Eu até queria ser melhor. Porque antes eu não queria, né? Nem chegava. Mas agora, eu até queria ser melhor. Eu até queria fazer algo diferente. Eu não estou conseguindo. O próximo passo. Espírito Santo, me ajuda. Eu quero mudar. Eu não aguento mais ser desse jeito. Então, a delicadeza daqueles anos que eu orei em línguas, foram anos. Hoje, eu já estou me dobrando a Deus, dizendo, eu preciso mudar. Não dá mais para eu ser desse jeito. Então, eu já estou me rendendo ao poder de Deus. Então, só a soberania de Deus não é suficiente. Ele é Deus, mas ele não vai fazer o que eu não deixar. Porque eu tenho livre-arbítrio, tá? Então, a gente sofre porque nós estamos longe de Deus, da visão dele, do que ele é. Por isso que as chaves da oração são importantes. Então, as pessoas vêm totalmente, estou cansada de sofrer, não aguento mais sofrer. A minha vida está horrível, nenhuma área está boa, ninguém me ajuda, ninguém me quer, ninguém faz nada comigo. Então, isso é um golpe do diabo, né? Isso daí é uma fala do diabo nas emoções feridas. Então, todo sofrimento que está lá, que nunca coisa boa aconteceu, esse amor que nunca foi recebido pelas pessoas. Mas Deus sempre amou. Só que eu nunca consegui receber esse amor de Deus, tá? Então, eu gostaria que as pessoas me amassem, mas com o amor de Deus, isso é impossível. Então, eu fui cada vez mais machucada. Mas agora, eu tenho que esquecer as pessoas. Eu tenho que receber o amor de Deus para que eu possa, então, entender a atitude das pessoas e ter o amor para dar para elas que elas nunca tiveram. E é isso que Jesus vai fazer. Então, é muito importante esse momento da adoração, que nós vamos dizendo, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te adoro. É muito importante isso. Porque eu vou crescendo na qualidade do amor de Deus. Esse amor de Deus vai crescendo dentro de mim, eu vou tendo a capacidade de amar as pessoas que não me amam. Quando eu conseguir fazer isso, eu estou amando Deus de verdade. Eu não vou cobrar nada de ninguém. A atitude de falta de amor e de respeito comigo, eu não vou porque o amor de Deus está me suprindo. Vocês estão me acompanhando? Então, é muito importante isso. E eu fico muito, assim, triste de ver as pessoas que me procuram. O que elas acham que eu posso fazer para elas? Eu só posso ensinar a orar e posso fazer uma oração. Agora, as pessoas precisam pegar esse rumo. E às vezes elas estão tão abaladas que elas começam a xingar, ficar muito nervosas. E dizer que esse negócio de confissão da palavra não resolve, que oração em línguas que não resolve. Por que Deus não... Em vez de eu ficar orando agora para eu ser curado, eu vou orar para eu morrer. Olha, que absurdo do diabo, tá ok? Por quê? Não tem força em Deus, está precisando se entregar a Deus e ter pecado. Não confia no que Deus diz. Por isso que nós temos o Espírito Santo que habita aqui dentro de nós. O diabo, ele quer mesmo que a gente morra, que eu morra, que você morra. Porque daí você não vai dar fruto nenhum para Deus. Além de você não ser a luz de Deus aqui no mundo, você não vai ser o canal de Deus para virem outras luzes como você. É isso mesmo que o diabo quer. Parar você, para você não crescer no poder e ele não poder mais aplicar os golpes dele. Então vamos parar com esse negócio de desânimo, de tristeza, de que não sei porquê. Não sabe por quê? Tem que avançar em Deus, só por isso. Mas eu orei tanto. Ué, você orou tanto. E Deus mente? Quem é que acredita que Deus mente? Acho que ninguém. Deus não mente. Então por que não aconteceu? Porque você não chegou lá ainda. Foi pouca essa oração. E seu muito ainda é pouco. Diante da distância que você está de Deus. Hora de madrugada, dorme menos, sei lá, alguma coisa. Fica orando sem parar. Você que precisa mudar de vida. Deus não, ele é eterno. Sempre o mesmo. Ele não muda, ele é estável. Deus não é instável, de jeito nenhum. Ele é estável e ele não muda nunca de acordo com as minhas circunstâncias e as minhas necessidades. E os meus chiliques. Ele não vai mudar. E nem porque eu orei muito, ele não vai mudar. Estão me acompanhando? Ele não muda. Ele é aquilo, ele é aquilo. Eu tenho que chegar lá onde ele está. Então as emoções ficam abaladas, não querem de jeito nenhum ficar livre. Você vai ter que lutar com você, porque o diabo é um ser derrotado. Às vezes a gente pensa que é com o diabo que nós estamos lutando, e não é, viu? Nós estamos lutando conosco mesmo, e nós não queremos enfrentar essas coisas que estão erradas dentro de nós. Não é bom saber isso? Não adianta só falar que Deus é glorioso, ele é, mas tem que ser na minha vida. Está lendo isso? Então, quer ver, partindo desse princípio todo, abre a sua Bíblia em João, no Evangelho. Vamos ver, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21.
capítulo 20, versículo 24, aliás. Achou? Então é o momento, né, que Jesus já tinha morrido, ressuscitado, ainda não tinha se ascendido aos céus, ele estava por aqui ainda. Né? E ele apareceu para os apóstolos, para os discípulos, e Tomé, o incrédulo, não creu. Então Jesus, ele fala, só se eu puser o dedo nas feridas dele, que tal. Mas então vamos examinar isso aqui com relação às nossas emoções. 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor, mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum eu acreditarei. No 26, passados 8 dias estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Ele falou isso porque ele não viu Jesus, os outros contaram. Mas então ele estava lá, Jesus, peraí, eu vou mostrar para você que é verdade. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Então ele creu. Então você tem que, quando estiver orando, qualquer hora meditando na palavra de Deus, nessa passagem, que ele se mostrou ressuscitado, e mostrou as chagas dele. E você tem que visualizar isso e ver as costas de Jesus, com todos aquelas chicotadas que ele levou, aquelas feridas. Né? Quem já viu aquele filme, nossa, da paixão, né, gente? Esse momento que Jesus está inteiro machucado. Então, se você visualizar isso, você não precisa mais carregar nenhuma ferida na sua alma. Porque é para você colocar as feridas do seu coração, da sua vida, dos seus sentimentos sobre aquelas chagas, sobre aquelas feridas de Jesus. Porque ele sofreu toda aquela dor, ele sofreu. Para que nós hoje pudéssemos ficar inteiramente livres do que as pessoas fizeram, do que as pessoas fazem para nós. Não importa quem sejam essas pessoas, não importa. Ou nós mesmos. Nós que às vezes não conseguimos esquecer o passado, os nossos pecados, as coisas que nós fizemos. Não é mais para nós carregarmos isso. Não importa o que nós fizemos. Não importa o que as pessoas fizeram. Nós temos que visualizar essas chagas de Jesus. Que é verdade isso. E lançar essa dor que está aqui dentro daquelas chagas para ele carregar. Para que nós sejamos totalmente libertos de todas as dificuldades, os traumas que estão nas nossas emoções. É onde o diabo age e deixa uma pessoa totalmente louca, desequilibrada. É por causa das emoções que estão abaladas, doentes, sofridas, tá? Elas doem demais, tá? Então, gente, é pecado se eu ficar carregando isso, porque ele sofreu no meu lugar. Então, essas orações que nós fazemos aqui, da oração em línguas, confissão da palavra, adoração, é o momento de você ir lançando isso sobre o Senhor para você ser curado. De todas as coisas que foram difíceis. Tipo, vocês não podem, outra coisa, deixar, tipo, que essas dores da sua alma interfiram nos seus relacionamentos. No casamento, quem é casado, porque sofreu, às vezes, na infância e transfere isso para o casamento. Ou sofreu em qualquer outra situação e transfere nos relacionamentos com amigos, com família. Ou transfere isso no trabalho. Não vai para frente, não dá certo. Estão me acompanhando? Não tem sucesso. É por causa dessas feridas. Então, existe jeito, existe cura. Tem como todas as pessoas serem transformadas, ficarem libertas de todas as dificuldades que a vida trouxe. Então, vale a pena você buscar Deus, ficar orando, porque Ele está indo na sua vida, agindo com cura, libertação, aonde você precisa. Então, às vezes dói. E esse momento que a gente fica sozinho orando é muito importante, mas o momento que a gente está aqui junto, no corpo de Cristo, também é importante, porque nesse momento Deus vem com outro tipo de unção, com a graça, com libertação, para nos ajudar quando nós estamos sozinhos lá em casa. Tá? Porque a ovelha não pode ficar sozinha. Então a gente passa por processos de cura muito intenso. E às vezes é dolorido, é difícil, mas ninguém vai ficar desequilibrado. Parece que às vezes a cabeça fica assim porque está mexendo nas emoções. Então às vezes a pessoa não aguenta, não sabe o que, ela dá uma parada e some da igreja. Mas às vezes a pessoa nem percebe que ela some da igreja. Ela criou um monte de desculpas porque ela não quer deixar Deus agir nessas áreas que precisam de total libertação e cura. Todo ser humano precisa passar por esse processo. Porque nós nascemos desajustados diante de Deus. Então a oração em línguas vem trazer equilíbrio para as nossas vidas.
Então, é muito importante você ter um momento orando em línguas, lendo a palavra, confessando. Você pode confessar a palavra junto com a adoração. Você vai adorando e confessando a palavra, confessando a sua cura, confessando a paz que está dentro de você, o equilíbrio. E o Senhor vai agindo e vai transformando a sua vida e você vai sendo, então, guiado pelo Espírito Santo. Em vez da sua vida tomar um rumo para lá, que você que ia dar o rumo por causa disso tudo que está dentro de você, o Espírito Santo vai agindo e Deus vai conduzindo você dentro da visão dele para o melhor lugar para a sua vida. Aonde você está sendo amparado por Deus. E o diabo não vai destruir a sua vida. Isso não é o máximo? Então veja lá Salmo 3, antes de nós encerrarmos. Valeu isso, queridos. Quando você estiver orando, veja as chagas de Jesus, entre dentro dessa cena, esteja diante dele e lança sobre ele as suas dificuldades, suas dores. O Espírito Santo vai mostrar para você o que você precisa ser curado. Tá? Então vocês sabem que às vezes, quando a gente começou, a gente chorava muito. Nós estávamos num processo de cura muito grande, que era aquela parte superficial. Mas existem camadas, gente, igual o solo na terra, o subsolo. Existem tantas camadas, não é? Lá embaixo. E elas são importantes todas elas. Não pode tirar uma e ficar sem... Não pode. Ela é certinho. Assim somos nós aqui dentro. Existem camadas. É a profundeza onde Deus vai se instalando. E nós temos que deixar Deus tirar os diabos de lá. Mas Ele só vai tirar se eu participar. Se eu estiver junta e eu não quiser mais aquilo na minha vida. É para todo mundo ser muito bem na vida. É para todo mundo ser bem equilibrado, abençoado, amparado em todas as áreas da vida por Deus. Todas as famílias. É isso que Deus quer. Então vá em vista em Cristo Jesus, sua vida. Então Salmo 3, vamos lá. Versículo 1. Então vem aqui. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Isso daqui, meus queridos, nada mais é do que a mente, a nossa mente, que se levanta contra o próprio Deus. Tipo, isso não tem conserto. Isso não adianta, isso não vai, eu sou desse jeito, não consigo. Não consegue, não é você que vai conseguir. Existe o Consolador que Deus mandou, que é o Espírito Santo. Então, o papel do Consolador é ir junto conosco naquelas áreas que nós não podemos ir sozinhos. Eu tenho que estar com ele tem que estar comigo. Por isso que nós oramos em línguas. Cada tempo que nós estamos orando em línguas, ele está indo em mais áreas profundas. Outro patamar, outro subsolo, outra parte do subsolo, digamos, da terra. Então, lá da nossa vida, coisas que estão escondidas lá dentro, desde a nossa gestação, da barriga da mãe, etc. São coisas incríveis. Onde o diabo é horroroso, que ele age até nessas coisas, assim, na formação de uma vida. Como foi que aconteceu aquilo? Ele age já naquela hora, passando através do pai e da mãe, daquele relacionamento, naquela hora, se não foi bom. Entende? Então, coisas que a gente traz, antiga, que o Espírito Santo precisa ir lá e remover. Então, as nossas emoções e os nossos sofrimentos, né, eles fazem com que a gente pensa, a mente fica entregue ao diabo. Tipo, fracassada, não tem jeito, a minha vida, eu não sei por que a minha vida é assim. Não sei por quê. Eu não sei por que eu não consigo. Eu não sei por que eu sou desse jeito. Eu não sei por que isso aconteceu comigo. Tem tudo uma razão. Aonde aconteceu uma dificuldade, um sofrimento, e o diabo já veio ali. Então o Senhor está dizendo aqui como que é essa dificuldade. A nossa mente, as nossas emoções, elas se levantam contra nós. Isso é horrível. A minha emoção, ela fica contra mim. Como? Tipo, me fracassando, me destruindo. Sabe? Me pondo lá para baixo, acabando comigo, pondo incompetência, complexos de inferioridade. Tudo isso. Revoltas, iras. E isso tudo vem do diabo, vem do mal. Então isso nós temos que deixar o Espírito Santo tirar da nossa vida. Então veja o 3. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Ainda que eu clame ao Senhor com lágrimas, eu estou clamando. E ele diz aqui que ele é o meu escudo, que ele ouve a minha voz, que ele me exalta, né, a minha cabeça, a minha vida. Ele vem em auxílio, ainda que seja com lágrimas. Eu posso buscar esse Deus orando, clamando, invocando o nome dele que ele está agindo. Entendeu isso? Então ninguém precisa... Como que eu vou sair dessa situação? Como? As emoções é que estão falando isso. Tipo, não tem saída, não aguento mais, eu não sei porquê. Não interessa o que aconteceu, quem fez, quem foi. O importante é que eu posso clamar a Deus, ele é o meu escudo. Cada vez que eu fico sozinho com Deus, orando em línguas, esse tempo que nós ficamos aqui adorando o Senhor, eu te adoro, eu te louvo, eu te exalto, eu te amo, Jesus, eu te glorifico. E eu entrego agora as pessoas que me ofenderam, você pode falar o nome ou não, as pessoas que me humilharam, as pessoas que acabaram com a minha vida, as pessoas que estão vindo contra mim, eu entrego nas suas mãos, eu perdoo essas pessoas, Pai, que é mandamento de Jesus. E peço que o Senhor haja nessas vidas e dê tudo que essas pessoas precisam.
quando aconteceu isso, aquilo lá, não sei o que fizeram assim comigo, eu perdoo. E na oração você vai falando isso. Então esse amor que você está confessando, que você tem por Jesus, ele está crescendo e este amor está curando e eliminando toda a dor e o desequilíbrio das suas emoções, que se levantam contra você. Tipo, não tem jeito, isso aqui é minha vida, tem jeito sim. Estão acompanhando o raciocínio? Glória a Deus, versículo 5. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Quer dizer que até quando eu vou dormir eu tenho paz, não é mais aquela vida de insônia. Por que eu tenho insônia? É medo. Por que eu tenho medo? Porque o medo vem do tormento. E da onde está alojado o tormento? Nas emoções. As emoções estão abaladas, feridas. Então está ali um turbilhão de desencontros, de infelicidade, de sofrimento, onde o diabo age. Então tiro o sono, eu não consigo dormir. Eu não durmo porque eu estou com medo. O medo é tormento, é diabo. Eu não preciso ter isso, porque o Senhor falou, lança sobre mim as suas dificuldades, suas dores, a sua ansiedade, porque eu tenho que cuidar de você. Mas isso é um processo, conforme eu estou orando em línguas, conforme eu estou adorando, lendo a palavra, eu estou sendo liberto para eu dormir bem, ter paz. E eu levanto com paz. É para dormir, ter paz. Porque quando eu entro naquele lugar escuro que o sono me dá, porque a minha mente precisa descansar, eu preciso me desligar de tudo, essa parte carnal, ela precisa descansar. Por isso que a gente dorme, porque quem não dorme fica louco. Pessoas que não conseguem dormir 2, 3 dias, elas ficam totalmente exauridas, elas ficam tão cansadas, né? Elas precisam ir para uma clínica. Isso daí é um estado de emoção doente, totalmente desequilibrado e tormento, que quase que nem os remédios fazem efeito. Então precisa de Jesus. Tá? Então isso que eu ia dizendo, quando a gente está dormindo, nós entramos num lugar muito escuro para a gente dormir. Para a alma, a mente descansar. E nesta hora, o tormento que está lá, que é causado por causa do medo, acorda. Já aconteceu isso? Você dá um pulão assim, parece que você vai cair. É o medo. É o medo. Então nós precisamos nos aproximar de Deus com este amor ágape, para nós não termos medo, dormirmos em paz. Às vezes a pessoa tem medo de morrer. Ela não dorme porque ela tem medo de morrer. Mas ninguém vai descobrir isso. Ela está tão apavorada, né? Tão atacada pelos tormentos que o diabo traz que ela não dorme. Então é preciso orar em línguas, precisa adorar a Deus, precisa ler a Bíblia. A palavra de Deus cura toda a depressão, angústia, tristeza, qualquer situação difícil da vida, desequilíbrio mental. Aí o 6. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Quer dizer, eu vou entrando num lugar em Deus onde eu não vou tendo mais medo, eu vou ficando livre do tormento. É isso aqui, esse versículo 6. Nós podemos colocar dessa maneira. A gente não tem medo. Não precisa ter medo de notícias, não precisa ter medo de catástrofes, não precisa ter medo de doenças, não precisa ter medo na área financeira, não precisa ter medo de nada. Eu sei que Deus está aqui. Então esse é o lugar onde Deus quer que cada um viva com todo o seu ser. Não é o máximo isso? É outra vida, é o reino de Deus, não é esse mundo. Nós moramos aqui, mas nós vivemos num outro posicionamento. Aí no 7, levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos. E aos ímpios quebras os dentes. Quer dizer, os inimigos são as lembranças. As lembranças do passado, Deus vai tirando, eliminando completamente da minha vida. Se eu quiser relatar o fato, eu já não sei mais. Porque ele, como se fosse, apagou. Apagou. Não existe mais. É possível isso. Meu Márcio, isso tem que acontecer na nossa vida. Não é para ficar aquele passado lá dentro, lixo, cheio de diabo, destruindo a nossa vida. Não é. Acabou aquilo lá. É para ficar adorando, glorificando o Senhor, porque Ele vai tirar todas as lembranças difíceis que estão guardadas aí dentro. Por isso que as pessoas não são felizes, por isso que as pessoas não são bem-sucedidas, por isso que as pessoas têm pecados horrorosos na vida, por causa dessas lembranças. Então o diabo age tipo que nem uma gana que a pessoa tem para fazer um pecado, porque é como se fosse uma vingança, para aguentar ficar com aquele mal lá dentro daquela lembrança do que aconteceu. Não é para ficar com lembrança nenhuma. Acabou. Põe no lixo. Viu, meu Márcio? Tem que lembrar nada. Acabou. E se algum dia o diabo quiser trazer essa lembrança, você não vai sentir nada. Você vai falar, sai daí, diabo. Que horror. Não era eu. Isso nunca foi eu. Sou outra pessoa agora. É o máximo isso. Aí o 8. Do Senhor é a salvação. E sobre o seu povo a tua bênção. Então não importa qual seja a lembrança e o problema. Ele vai libertar. Deixa Jesus libertar você. De tudo o que atrapalha você na sua vida, de ser feliz, de ter sucesso. Valeu? Então, glória a Deus, vai lá orar para que você fique livre de todas as lembranças. Não é para ninguém ficar estacionado, atolado aí nesse lugar. Amém?
É para mudar, é de glória em glória, diz a Bíblia. Nós somos transformados de glória em glória, de glória em glória. Vamos deixar Jesus mudar na nossa vida. Vamos deixar Jesus vasculhar essas lembranças do passado, sofrimentos. Vamos deixar Jesus fazer transformação na nossa vida. O ano que vem nós vamos estar muito melhor e muito melhor, aguardando a vinda de Jesus. Nós vamos reinar com Ele. Nós seremos abençoados nos dias mais difíceis que essa terra vai passar, se nós deixarmos Ele fazer essa transformação. Deus, meu Pai, que a tua unção, Senhor, esteja agora sobre todos em casa que receberam essa palavra gloriosa. Eu creio que todos foram libertos, Senhor. Eu agradeço que você venha com a tua luz para essas famílias, Senhor, tirar todas as trevas destes lares, que haja reconciliação nas famílias, nos lares, que haja salvação dos perdidos, em nome de Jesus, e que as doenças sejam curadas agora. Eu digo em nome de Jesus. Senhor, vem com a tua provisão para aqueles que estão clamando lá em casa, em nome de Jesus.